Expedição da Agricultura para a Vida. Um projeto que pretende visitar em 2017 3 estados brasileiros onde a agricultura tem representatividade e, assim, capacitar 3.000 profissionais do segmento. No dia do lançamento da expedição, que aconteceu na sede da Dow, em Mogi-mirim, na Grande São Paulo, foi apresentado aos participantes manejo de plantas daninhas. O objetivo é fomentar estratégias para um manejo integrado que auxilie o produtor a identificar as plantas e saber o impacto negativo que causam na lavoura. O professor da Universidade de Passo Fundo e especialista em manejo de plantas daninhas, Mauro Rizardi, é o responsável por este conteúdo. Apresentou aos participantes as plantas que estão criando resistências a tecnologias que até então eram eficientes. Se nós pegarmos a realidade hoje do Mato Grosso, o que a gente tem percebido? Nos últimos 2, 3 anos, um crescente em termos da ocorrência de amargoso, que hoje é uma planta que foi identificada como sendo resistente ao herbicida glifosato, e também a própria buva, que numa velocidade menor, mas ela também está começando a aumentar a sua ocorrência nessas regiões. Por que isso acontece? Por causa da simplificação das estratégias de controle. Eu adoto somente uma estratégia química e, acima de tudo, uma estratégia química baseada num único mecanismo de ação. Então, o que eu deveria procurar fazer? Intercalar herbicidas com características diferentes, com diferentes mecanismos de ação, para ter um efetivo controle dessas espécies. O professor Rizardi salienta que é necessário destruir as plantas daninhas antes de soltar as sementes. A questão que o agricultor tem que entender é de onde vêm essas espécies. Essas espécies vêm da semente produzida. Então, quanto mais plantas eu deixar no entorno da minha área, na beira das lavouras, beira das estradas, plantas que produzam semente, eu vou aumentar a oferta de sementes para as minhas áreas de lavoura. Então, primeiro aspecto, controlar essas plantas daninhas, não deixá-las produzir semente. Segundo aspecto, quando não tem a cultura, eu não posso deixar a planta daninha produzir semente, porque senão essa semente vai cada vez mais aumentar o reservatório de sementes no solo e no ano seguinte, na safra seguinte, eu passo a ter uma infestação maior. Outro ponto fundamental é cuidar na colheita. Se eu tenho uma área com infestação de uma planta daninha, eu deveria, no final da colheita dessa área, fazer uma efetiva limpeza dessa colhedora. Não deixar que as sementes que eventualmente fiquem nos cantos da colhedora, ao eu ir colher numa outra área, eu acabe dispersando, disseminando essas sementes em áreas que até então não tinha a presença de plantas. O principal causador da disseminação de plantas daninhas são equipamentos, seja colhedoras ou mesmo semeadoras, com presença de sementes de plantas daninhas.